Oi, Riva! Bom dia para você, querido. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que sempre está nos dando o privilégio da sua audiência aqui dentro do Manhã da Gospel com o nosso momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Antes, claro, tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, versos 6 a 8, diz a palavra de Deus: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Eu repito, está em 1 Samuel, capítulo 30, verso 6 a 8. Hoje, Deus colocou no meu coração para falar a você sobre família. E eu quero começar perguntando: como está a sua família? Como está o relacionamento com os seus filhos, filhas, esposa, esposo, parentes? Na sua casa acontece assim, quando os filhos chegam do trabalho, da escola, correm para os seus quartos. Quando o marido chega também, vai lá para o seu canto, cada um abre lá o seu celular e esquece que tem família, ninguém fala com ninguém? A Bíblia diz que o rei Davi estava numa grande crise com seu sogro, Saul. Ele tinha sido ungido rei no lugar do sogro, mas ainda não tinha tomado posse. E por ciúmes, o seu sogro, o rei Saul, o perseguia por todo o território de Israel para matá-lo. E Davi precisou fugir de Israel buscando asilo político fora do território de Israel, entre os filisteus, inimigos históricos do povo de Deus. Davi conseguiu ganhar a amizade, o carinho do rei Aquis. E o rei Aquis o nomeou e deu para ele uma cidade chamada Ziclag, como sua cidade refúgio, onde ele e seus 600 homens com suas respectivas famílias se estabeleceram. Esse rei estava numa jornada de guerra contra Israel. E Davi, a essa altura, era o escudeiro do rei. Foi quando os principais disseram para o rei Aquis: pode despedir-se de Davi. Ele é israelita, ele é guerreiro. Se ele se voltar contra nós, vamos ficar numa situação muito difícil. Então despediram Davi. E quando ele retorna para Ziclag com seus 600 homens, é surpreendido por uma tragédia. A cidade tinha sido invadida pelos amalequitas. Eles tinham queimado a cidade, eles tinham ferido a cidade, eles tinham levado embora cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quando os amigos de Davi, companheiros dele, viram essa cena, se amarguraram e responsabilizaram Davi pela tragédia e quiseram então apedrejar Davi. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou, muito chorou. Porém, ele se reanimou no Senhor seu Deus e pediu a estola sacerdotal e clamou a Deus em oração e perguntou: Senhor, eu vou perseguir o inimigo que atacou minha família, que atacou as famílias dos nossos aliados, ou eu vou deixar que o inimigo prevaleça, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, ou vou lutar pela minha família? Então Deus diz a ele: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Eu creio que esse texto
traz para nós lições importantíssimas. Talvez você que me ouve neste dia que Deus preparou, talvez você tenha sido e tem sido atacado, sua família tem sido atacada, inimigos terríveis têm desestabilizado você, desestabilizado o seu casamento, desestabilizado os seus filhos. Talvez você tenha visto tanta gente machucada dentro da sua própria casa, muita gente ferida dentro da sua família. E se o inimigo está hoje entrando dentro da sua casa, cirandando com você, cirandando com a sua família, é hora de você reagir e lutar pela sua família. Veja o que Davi fez. 3 coisas Davi fez. A primeira que Davi fez, diz a Bíblia, ele chorou abundantemente. Sabe, tem hora que é preciso chorar. Homens e mulheres de Deus choram, sim. Nós não podemos lutar pela nossa família com olhos enxutos, secos. Nós precisamos derramar lágrimas. Lágrimas de luta, de empenho, de esforço, de oração, de batalha em favor da nossa família. Sabe, às vezes nós somos secos demais, áridos demais, rasos demais. Precisamos chorar pela nossa casa, pela nossa família. A segunda coisa que Davi fez para lutar pela sua família foi clamar a Deus em oração. Nós brigamos muito, talvez. Nós discutimos muito, às vezes até por coisas banais. Nós erguemos a nossa voz, mas tem determinadas batalhas dentro da nossa casa que não se ganha com argumentos, nem com discussões, nem com brigas, nem levando a nossa família às barras de um tribunal. Não. Há vitórias na nossa casa que nós conseguimos é de joelhos. É orando, é clamando a Deus, é derramando a nossa alma perante Deus, perguntando para Deus: Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha casa ou reagir, Senhor? Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista da sua família, lute por ela. 3 coisas Davi fez. A primeira, chorou amargamente. A segunda, orou, clamou a Deus. E a terceira vem agora. Davi lutou pela sua família. Diz a Bíblia que ele então reuniu seus homens e vai atrás daqueles que tinham saqueado, ferido, queimado e levado embora os filhos, as filhas e as mulheres. Dos 600 homens, 200 cansaram, estavam cansados, desistiram, ficaram para trás. Mas quem tem a promessa de Deus não desiste. Quem tem a promessa de Deus enfrenta desafios. E eu quero encorajar hoje você a não desistir da sua família, a não desistir do seu casamento, a não desistir dos seus filhos. Não deixe o seu marido não, viu, minha irmã? Não deixe a sua esposa não, meu irmão. Não deixe os seus filhos nas mãos do inimigo. Tome de volta aquilo que Deus te deu. Lute por aqueles que Deus te deu. Em nome de Jesus, não abra mão da sua família. Então a Bíblia diz que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que tomou tudo de volta. As coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer. Talvez você possa estar dizendo e pensando assim: ah, Paulo Vaz, você não conhece a minha família, não conhece a minha casa. Na minha casa já aconteceram tantas tragédias. Meu casamento não tem mais esperança. Eu já joguei a toalha. Meus filhos são rebeldes. Meus filhos não me obedecem. Os meus filhos não me honram. A minha casa está marcada pela dor, pela tristeza, por decepções. O inimigo tem prevalecido. Eu não sei mais o que fazer. Eu só sei chorar. Eu só sei lamentar. Então, hoje eu quero encorajar você a esperar de Deus um milagre. Davi não se reanimou porque ele era forte, porque tinha gente do seu lado, porque o inimigo talvez fosse fraco, porque tinha estratégia. Não. Tem hora que você nem sabe o que fazer. Mas quando você não sabe o que fazer, aí é hora de buscar a Deus. Ele é a
aponta uma direção, Ele dá força, Ele dá ânimo, Ele dá coragem, Ele dá perseverança. Você não pode desistir. É hora de você se levantar, de chorar pela sua casa, de orar pela sua família, de sair em defesa da sua família, de não abrir mão de ver a vitória de Deus acontecendo dentro da sua casa. Assim como Davi resgatou tudo que o inimigo tinha tomado, assim como Davi pegou de volta seus filhos, suas mulheres, e houve uma grande alegria de cura, de restauração, Deus pode fazer o mesmo milagre hoje, dentro da sua casa, dentro da sua família. Ninguém pode estar em paz se sabe que o cônjuge, que o marido, a esposa, está nas mãos do inimigo. Ninguém pode estar em paz se sabe que os filhos estão nas mãos do inimigo. Eu quero encorajar você a lutar pela sua família e a ver os milagres de Deus acontecendo na sua casa. O vale onde o inimigo estava celebrando, festejando pela derrota que tinha imposto ao povo de Deus, transforma-se no vale da luta, sim, mas também no vale da vitória, da alegria, da conquista, da restauração, da cura, de um novo tempo para caminhar na presença de Deus. Ainda mais de Deus para você. Escuta, assim diz o Senhor para você. Gênesis capítulo 7, verso 1. Entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Estou assentado no meu alto e sublime trono. Tenho contemplado a tua aflição e o teu gemido, diz o Senhor. Por vezes, até pensas que te abandonei e me esqueci de ti, pois grande é a aflição que consome a tua alma. Tens comido pão de dores e questionas a mim todos os dias, dizendo: até quando, Senhor, estarei sozinho, sozinha nesta guerra? Assim te digo, estou contigo, te tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. A tua família é projeto meu, escrito na sala do trono. Todos os teus são meus também e estão debaixo das minhas potentes mãos. Achei em ti fidelidade, filho. E pela tua fidelidade, filha, diante de mim, nenhum dos teus se perderão. Tu e toda a tua casa me servirão, como já tenho usado os meus santos profetas para te dizer a ti. Reafirmo hoje contigo a minha promessa. Aquietai-vos e veja o meu braço estendido pelejando a tua causa. Não te espantes da maneira como trabalho. Apenas confia. Faço como quero, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.